Olá, pessoal! E se eu dissesse para você que eu tenho aqui comigo um medicamento? Esse medicamento é capaz de te induzir a calma, a um estado de quietude mental, melhorar a tua aparência, criar uma sensação de autoestima e tudo isso sem qualquer efeito colateral. Eu estou me referindo à atividade física. Meus amigos, quando eu falei que a atividade física pode ser considerada um verdadeiro medicamento, eu não estava brincando. No ano de 1999, um pesquisador chamado Milton Mabiak recrutou 156 pacientes com depressão e dividiu esses 156 pacientes em 3 grupos, os tratando de forma diversa. Um primeiro grupo, somente com antidepressivos. Um segundo grupo, com antidepressivos aliado à atividade física. E, finalmente, um terceiro grupo, somente com atividade física. O que ele relata, após 16 semanas, é que todos os grupos tiveram uma redução considerável da sua depressão. Mas o que mais surpreendeu esse pesquisador, e foi objeto de uma publicação bastante comentada, é que depois de um tempo, o nível de reincidência de um dos grupos foi infinitamente menor em relação ao dos demais. Foi o grupo que somente fazia atividade física. O nível de reincidência na depressão nesse grupo foi 38% menor do que aqueles que tomavam antidepressivo ou tomavam antidepressivos com medicamentos. E a conclusão que ele chega, portanto, é que a atividade física, além de ser um composto importantíssimo para aumentar o teu nível de energia, a sua autoestima, a sua beleza, é um fator extremamente relevante no combate e prevenção de ansiedade e depressão. Portanto, me parece que por si só essa já é uma informação mais do que suficiente para nos animar a iniciarmos um programa de atividade física, para que possamos ser o líder que desejamos ser. Um outro estudo impressionante na minha concepção foi trazido a público pelo pesquisador John Ratey. Esse cara é médico, pesquisador da Universidade de Harvard e que fez uma pesquisa demonstrando que a prática regular de atividades físicas é capaz de compor e recompor as nossas células cerebrais. Ele explica: conforme nós crescemos, é natural que nós percamos células cerebrais ao longo do tempo, em função da idade, peso e outros fatores genéticos. E o que ele afirma é que a prática regular de atividades físicas nos permitem recompor essas células cerebrais que nós perderíamos ao longo do tempo. Portanto, além de ser um forte antídoto contra a depressão e ansiedade, é também uma prática poderosa para nos tornarmos mais inteligentes, para nos permitir recompor as nossas células do cérebro. Nesse momento você pode estar perguntando o seguinte: Tony, muito bacana, mas eu já tentei fazer atividade física com muita regularidade. Já tentei fazer atividade física com frequência e nunca consegui. Eu sempre começo e depois de um determinado tempo eu paro, desanimo. O que você pode falar sobre isso? Porque me parece óbvio hoje para todos nós, no século XXI, que a atividade física é um fenômeno relevante, é algo que agrega à nossa vida. Mas de fato, né, as pessoas que começam a fazer atividade física, depois de pouco tempo deixam de fazê-los e voltam ao seu estado, né, de sedentarismo. E aqui eu teria duas coisas para falar para vocês. A primeira delas é que há um mito de que para que possamos promover a mudança nas nossas vidas em relação às coisas que desejamos, basta esforço e força de vontade. Se nós temos raça, sangue no olho, se nós temos vontade, se nós temos aí o desejo de mudar, ele já vai ser o suficiente para nos permitir promover a mudança. Força de vontade e disciplina. Meus amigos, não obstante sejam extremamente importantes na nossa vida, disciplina e força de vontade, para que consigamos atingir os nossos objetivos, nos parece hoje uma falácia dizer que basta disciplina e força de vontade para conseguirmos realizar tudo o que queremos. Aliás, existe um autor chamado Tony Schwartz que escreveu um livro ainda não traduzido para o português chamado The Way We Are Working Isn't Working, ou seja, o jeito que estamos trabalhando não está funcionando. E ali ele apresenta alguns estudos interessantes demonstrando o seguinte: a nossa força de vontade, a nossa disciplina é como um reservatório. Um reservatório que vai se esvaziando conforme nós utilizamos. Então, por exemplo, você não quer comer doce, e aí todo dia você resiste ao doce, todo dia você não come, todo dia você se priva. O que ele diz é que depois de um determinado tempo, o que acontece invariavelmente é que nós nos entregamos àquele desejo e mudamos e efetivamente esquecemos os nossos anseios, a nossa disciplina para não comer doce e eventualmente perder peso. Isso vale para tudo que demanda disciplina. Comida, atividade física, enfim. O que o Tony Schwartz diz é que
para que consigamos mudar um comportamento, ou para que consigamos inserir um comportamento que nós desejamos, é extremamente nós criarmos um hábito. Por exemplo, quando você levanta, você não pensa, poxa, será que hoje eu vou escovar os dentes? Será que hoje eu vou tomar banho? Normalmente isso já faz parte da tua rotina. Você sai da cama, vai ao banheiro e escova dente. Você sai da cama e eventualmente toma um banho, ou quando você chega do trabalho, você toma seu banho. Então, você não precisa mais pensar e exercer ou depletar, ou gastar da tua força de vontade, do teu reservatório, algo como escova ou não os dentes, toma ou não banho. O que ele nos diz, portanto, e o que eu digo para vocês, é que é extremamente importante nesse aspecto nós conseguirmos transformar a atividade física e a alimentação saudável como hábitos. É importante trazer isso para parte como algo integrante da nossa vida, em que a gente não tenha mais que pensar ou exercer autocontrole. E aí nesse momento você pode perguntar, Tony, e como então nós transformamos em hábito aquilo que nós desejamos? Atividade física, alimentação e o que quer que seja. Há um tempo atrás foi escrito um livro chamado O Poder do Hábito. Esse livro ficou várias semanas na lista dos mais vendidos no New York Times e foi um livro muito festejado porque estudou justamente o hábito como algo inerente à nossa vida e principalmente como construí-los. Ele nos diz que nós, na nossa vida, enfrentamos um processo de 3 etapas. Ele chama de gatilho, hábito e recompensa. E eu vou dar um exemplo para você para que não fique muito teórico, né? Afinal de contas eu não estou aqui dando aula. Há um tempo atrás eu disse para vocês no vídeo anterior que eu era gordinho e não conseguia emagrecer de jeito nenhum, enfim. E aí o que acontecia? Eu comecei a perceber que todos os dias, quando eu chegava do trabalho, eu tinha por hábito sentar na frente da TV, tomar uma cervejinha e comer mal, e depois ir dormir. E eu falei, caramba, se eu quero mudar minha rotina, se eu quero mudar meu aspecto físico, se eu quero ter mais energia, se eu quero ser o hábito, se eu quero ser o líder que eu pretendo ser, eu preciso mudar esse tipo de hábito. E aí, lendo o livro, eu comecei a perceber o seguinte, deixa eu ver, qual é o gatilho? O gatilho é, eu chegava em casa, do trabalho, cansado, exaurido, sem energia. E aí, então, a partir daquele sentimento de cansaço, eu buscava o relaxamento. E qual era a forma que eu buscava o relaxamento? Qual era o hábito que vinha após o gatilho? Cerveja e comida ruim, pizza, hambúrguer e tal. E qual era a recompensa depois? Pô, delícia, né, velho? Hambúrguer, enfim, pizza. O que eu comecei a perceber é, caramba, diante desse gatilho, qual era o gatilho? Chegar em casa cansado? Qual o tipo de hábito que eu poderia implementar para me promover a recompensa que era relaxamento, sensação de bem comigo mesmo, enfim. Eu comecei a fazer alguns testes. Tomava um banho e aí ia sair para uma caminhada leve. Tomava um banho depois do trabalho e ia passear, assistir um filme. Ou tomava um banho e começava a fazer uma meditação. O fato é que ao longo do tempo eu comecei, diante daquele gatilho, a associar outras práticas, outros comportamentos que igualmente me geravam recompensa. E a partir disso eu fui mudando de hábito. Até hoje eu tenho como hábito chegar em casa, às vezes cansado no final do dia, e tomar um banho, e sentar numa poltrona preferida que tenho na minha casa, de couro, que se afunda, e aí eu leio um livro. Ou então eu sento para assistir um filme, ou eu vou fazer uma atividade física, ou eu vou meditar. Ou seja, o que eu fiz foi simplesmente substituir, diante daquele gatilho, um hábito não saudável por um hábito saudável. Resumindo o que eu disse nesses minutos para vocês, meus amigos, atividade física é extremamente relevante para a liderança, para o líder que você deseja ser. Ele tem a capacidade de te auxiliar a lidar com a pressão, com a ansiedade, com a depressão, te abre a possibilidade de reconstruir fisiologicamente o teu cérebro. E mais que isso, te traz energia para você ser o líder que deseja ser. Espero que você tenha gostado da dica sobre como construir hábitos saudáveis a partir do teu desejo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço e até mais.